Olá, meus irmãos, tudo bem? Nós vamos meditar hoje no texto de Romanos, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 6. Abre então a sua Bíblia aí na sua casa e faça a leitura do texto. Romanos, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 6. Paulo vai usar aqui uma analogia, uma comparação, para nos mostrar como estamos livres agora da lei e do pecado e estamos debaixo da graça. Ele vai começar no versículo 1 dizendo que o homem está sujeito à lei por toda a vida. E essa comparação, essa analogia que ele usa é com o casamento. Ele fala, ora, uma pessoa que está casada com outra, ela não pode se ligar a um terceiro enquanto aquela pessoa ainda estiver viva. É o que diz a lei, senão ele está cometendo adultério. Mas depois que o seu cônjuge morre, agora sim, ela pode casar-se novamente com outra pessoa. Por que Paulo usa esse exemplo, essa analogia, essa ilustração? Para nos mostrar, em todo o argumento que ele vem falando desde o capítulo 6, que nós estamos mortos para o pecado. Nós estamos mortos para a lei e as consequências da lei. Não que não tenhamos mais que ouvir a lei, ela continua valendo para nós, mas a lei só servia para realçar os nossos pecados. É isso que ele vai nos dizer aqui, por exemplo, no versículo 4. Agora que nós estamos diante dele, nós morremos relativamente à lei, então o vínculo que existia entre nós e o pecado foi rompido. É como no casamento, que ele usou a ilustração. Enquanto os dois estão vivos, eles estão com um vínculo, mas quando um morre, o vínculo é quebrado. Havia um vínculo, um elo, uma aliança entre nós e o pecado, assim como um casamento, se você quiser usar essa mesma figura. Estávamos casados com o pecado. Não tínhamos como escapar disso. Mas a partir do momento que morremos para a lei, estamos livres agora como noiva de Cristo para casar-nos com Jesus. Estamos ligados agora a Ele. Então, é isso que Paulo vai nos dizer aqui. Versículo 6, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servamos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. De novo, a ideia não é que toda a lei antiga, a lei de Moisés, deve ser abandonada, continuam valendo para nós, mas a lei só mostrava para a gente como a gente era incapaz de cumpri-la. A lei só nos mostrava que, apesar dos nossos esforços, a gente não tinha condição de cumpri-la integralmente, que precisava que Cristo cumprisse ela para nós. Então nos esforçamos por cumprir a lei, mas sabemos que somos incapazes, e é a graça de Deus em nós, Cristo em nós, ligados com Ele, sendo habitados pelo Espírito Santo, é que caminhamos nessa direção. Observe também que ele vai dizer que nós frutificávamos antes, é uma segunda analogia aqui, para o pecado. E agora nós frutificamos em Deus, como filhos de Deus, para Deus. Versículo 4, ele fala que devemos frutificar para Deus, e não mais como, versículo 5, frutificávamos para a morte. Somos como uma árvore que frutifica. E a pergunta que fica para nós hoje é a seguinte: se nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado, se não estamos mais casados, de braços dados com o pecado, pelo contrário, somos a noiva de Cristo, como têm sido os nossos frutos? Estamos frutificando para a morte ou estamos frutificando para Deus? Que Deus nos ajude a frutificarmos para a glória dele. Amém.